A chuva caía fina sobre a cidade como se lavasse silenciosamente tudo o que estava prestes a acontecer. Aurora, uma jovem de 26 anos, fotógrafa de eventos, cheia de cicatrizes invisíveis, caminhava apressada segurando uma pasta que protegia seus trabalhos. O passado a tinha ensinado a não confiar tão facilmente, mas ninguém nunca realmente aprende a fugir do destino. Ela entrou no café da esquina, o único lugar aberto naquela noite. O cheiro de café recém-passado se misturava ao som suave de desantigo, criando um ambiente acolhedor, quase íntimo. Ela tirou o capuz molhado, respirou fundo e se sentou perto da janela. Queria ficar sozinha, mas a vida tinha outros planos. Foi então que ele entrou. Caio, 29 anos, terno escuro, olhar firme, aquele tipo de presença que muda o ar do ambiente quando chega. Alto, elegância natural, mas com algo nos olhos que escondia um passado igualmente turbulento. Ele parecia buscar refúgio da chuva ou talvez de si mesmo. Os olhares se cruzaram por um segundo. Só um segundo. Mas às vezes um segundo é suficiente para virar uma vida ao avesso. Caio sorriu de leve, um sorriso quase tímido, e veio em direção à única mesa vaga, justamente a de Aurora. Posso sentar? Está lotado, disse ele, pingando água no chão, tirando o casaco. A Aurora hesitou. Não gostava de intromissões. Não gostava de imprevistos. Mas por alguma razão disse: pode sim. Caio se sentou, ajeitou o relógio e respirou fundo. Eles não sabiam, mas aquele seria o primeiro de muitos suspiros que ainda dividiriam. Você trabalha com fotografia? Perguntou ele, apontando para a pasta. Trabalho. Quando tenho inspiração, respondeu ela, meio desconfiada. E você? Parece ter saído de uma reunião com o presidente. Ele riu. Não daquele jeito forçado, mas de verdade. Advogado. Especializado em casos bem complicados. A Aurora percebeu algo estranho. Um brilho, uma tensão, um segredo. E isso só a deixou mais curiosa e mais alerta. Complicados tipo o quê? Insistiu. Caio desviou o olhar por um instante, como se estivesse escolhendo palavras com cuidado. Tipo gente que não consegue se livrar do passado. Aquilo tocou nela como uma lâmina. Ela também conhecia esse tipo de gente. Ela também carregava um passado difícil, na verdade, um nome que ela nunca esqueceu. Davi, seu ex, um homem que fora amor e tormento ao mesmo tempo. Alguém que parecia sempre à espreita, mesmo quando não estava. Entendi, disse Aurora, tentando disfarçar o incômodo. A maioria das pessoas também não consegue. Caio sorriu outra vez. Ele era bonito demais para ser coincidência. Era educado demais para ser aleatório. Era intenso demais para ser só mais alguém sentado ali. E então aconteceu. Ele percebeu que ela tremia levemente. Não de frio, de lembrança. Você está bem? Perguntou ele, aproximando-se um pouco. A Aurora sorriu de um jeito triste. Só estou cansada. Mas ele entendeu que havia mais. Muito mais. O garçom chegou com 2 cafés. Um para cada. Eles não tinham pedido, mas ele deve ter percebido que café era o que aquela história precisava. Depois de alguns minutos de conversa leve, Caio tocou no assunto que Aurora jamais imaginou que ele ousaria tocar. Você parece alguém que já amou demais e que ainda tenta sobreviver ao que sobrou disso. Estou errado? Ela arregalou os olhos. Uma parte profunda dela se sentiu exposta demais. Mas outra parte, aquela que queria ser vista por pelo menos uma vez, respirou aliviada. Não está errado, confessou. E você parece alguém que já perdeu algo importante. Ele abaixou a cabeça, como se carregasse um peso que nunca caberia nas mãos. Perdi. E continuo perdendo um pouco todo dia. Por um instante, os dois ficaram em silêncio. Mas não era o silêncio desconfortável. Era o silêncio de quem reconhece um espelho. Quando Aurora abriu a boca para perguntar o que ele tinha perdido, o celular dele vibrou. Ele olhou a tela rapidamente, e seu semblante mudou tensão, raiva e medo ao mesmo tempo. Antes que Aurora pudesse perguntar, Caio se levantou. Preciso ir, desculpa. Foi um prazer te conhecer. Espera, ela disse num impulso. Você deixou o casaco. Fique com ele. A noite está fria. E saiu. Rápido. Como se fugisse de algo. Ou de alguém. A Aurora ficou ali segurando o casaco pesado, quente com o perfume dele misturado à chuva. E pela primeira vez em meses ela sentiu algo que não sentia desde Davi. Curiosidade, desejo e medo. Mas era tarde demais para evitar o inevitável. Porque Caio, ao dobrar a esquina para desaparecer na noite, também murmurou algo que Aurora não ouviu. Eu não devia ter me aproximado dela. Mas não consegui evitar. Ele sabia que aquele encontro não era apenas coincidência. E sabia também que quando 2 passados perigosos se cruzam, alguém sempre sangra.
Aurora não fazia ideia, mas seu ex, Davi, estava de volta na cidade. E Caio? Caio tinha uma ligação com ele que mudaria tudo. Uma ligação que Aurora jamais imaginaria. Parte 2: O segredo que nenhum deles poderia evitar. Aurora voltou para casa naquela noite com o casaco de Caio apertado contra o peito, como se segurasse algo que não devia. A chuva tinha parado, mas o cheiro de terra molhada ainda invadia o ar. O apartamento dela era pequeno e acolhedor, decorado com luzes amareladas, plantas e fotografias espalhadas pelas paredes, todas tiradas antes de sua vida virar de cabeça para baixo. Ela deixou o casaco no sofá e encarou o objeto como se ele pudesse responder perguntas. "Quem é você, Caio?" Sussurrou como se falasse com o perfume que ainda permanecia no tecido. O problema é que Aurora tinha uma intuição poderosíssima, e naquele instante, tudo dentro dela dizia que aquele homem carregava uma história que se chocaria com a dela de um jeito inevitável. Mas o que ela não sabia é que naquele mesmo momento Caio estava parado dentro do carro, com as mãos trêmulas segurando o volante. O celular tocando sem parar ao lado. O nome que aparecia na tela fazia sua pulsação acelerar. David R. Santos. Ele fechou os olhos, respirou fundo e atendeu. Até que enfim disse Davi com uma voz que misturava deboche e veneno. "Achei que ia continuar fugindo de mim." "Não estou fugindo", respondeu Caio com a voz baixa. "Só não quero mais nada disso. Já fiz minha parte. Acabou." Davi soltou uma risadinha curta. "Acabou? Você me deve muito mais do que pensa. E sabe disso." Caio sentiu o estômago revirar, porque Davi estava certo. Ele devia. Devia muito. E essa dívida não era financeira, era moral. Davi continuou cruel como sempre. "E tem mais. Adivinha quem eu vi hoje nessa cidadezinha podre?" "Não sei." Caio fechou os olhos com força. "Aurora." O nome bateu no peito dele como um impacto seco. "E deixa eu te dar uma notícia melhor ainda", disse Davi provocando. "Ela não mudou nada. Continua linda. Assustada. Fácil de manipular." Caio fechou o punho, sentindo o ódio subir pela garganta. "Não fala dela assim." "E por quê?" A voz de Davi ficou mais lenta. "Por que você esbarrou nela hoje? Por que você não tirou os olhos dela no café?" Um silêncio mortal se instalou. "Caio, você realmente acha que eu não percebo as coisas?" Ele não respondeu. Davi riu de novo, como se estivesse se divertindo com a situação. "Só para deixar claro, ela é minha. Sempre foi. E você sabe muito bem o que acontece com quem atravessa meu caminho." Caio desligou o telefone antes de ouvir mais. Respirou fundo. Olhou para as próprias mãos, suadas. "Do que eu fui me meter?" murmurou. Porque a verdade era simples demais e complicada demais ao mesmo tempo. Caio conhecia Aurora antes mesmo de encontrá-la no café. Caio sabia quem ela era. E Caio tinha prometido para si mesmo nunca se aproximar dela. Mas quando a viu, tudo desmoronou. A noite seguinte, Aurora passou o dia inteiro pensando no encontro. Mais do que deveria. Tentou ignorar, tentou esquecer, tentou seguir com as edições das fotos atrasadas, mas o perfume dele no casaco estava impregnado, quase como um convite. À noite, ela reuniu coragem e decidiu devolver o casaco. Nunca gostou de se sentir devendo algo. Pegou o cartão que Caio havia deixado cair sem perceber, com o nome dele e o escritório de advocacia. O número estava ali. Só uma mensagem, ela disse a si mesma. Só para devolver o casaco. Mas quando ela digitou, hesitou. E antes que pudesse pensar demais, o telefone vibrou. Mensagem recebida não enviada. De Caio. "Se você estiver bem, me avise. Eu fiquei preocupado ontem." A Aurora engoliu seco. Ele tinha pensado nela. Ele tinha sentido algo também. Com o coração acelerado, ela respondeu. "Estou bem. Só queria devolver seu casaco." A resposta veio em segundos. "Posso passar aí agora?" A Aurora olhou ao redor, nervosa. Sua casa estava arrumada, mas ela não estava preparada para nada daquilo. Mesmo assim digitou, "Pode." E apagou. Digitou de novo. "Claro, estou em casa." Quando enviou, seu coração quase saiu pela boca. O encontro proibido. 30 minutos depois, alguém bateu à porta. Quando Aurora abriu, encontrou Caio parado ali, com uma expressão tão intensa que tirava o fôlego de qualquer pessoa. Molhado da garoa, camisa social aberta no peito, respiração pesada, como se tivesse corrido para chegar. "Oi", disse ele, tentando sorrir. "Entra", ela respondeu, abrindo espaço. Ele entrou devagar, observando o ambiente, mas sempre voltando o olhar para ela. "Obrigado por guardar meu casaco." "Obrigada por ter se preocupado", disse Aurora, mais sincera do que gostaria. Por alguns segundos ficaram em silêncio, tão próximos que qualquer movimento poderia mudar tudo.
Caio respirou fundo, como quem luta contra si mesmo. Aurora, eu não deveria